Bom, vou estar apresentando aqui para vocês então como que vai funcionar o aplicativo de conferência de nota de entrada. O primeiro passo, na realidade, nem é pelo aplicativo, é aqui no Amplos que a gente precisa importar o XML para poder fazer a conferência depois. Então, vamos fazer esse processo aqui no Materiais, Recebimento, Importar XML. Beleza, então, feito isso, a gente vai selecionar aqui o XML. Deixa eu puxar ele aqui. E vou colocar uma data lá para trás, que esse XML aqui é um pouquinho antigo. Vou clicar em buscar. Ele já vai aparecer aqui na tela para a gente. Eu vou abrir só para poder confirmar em relação aos itens se eles estão com a unidade de conversão, né? Porque parte do processo de conferência precisa fazer toda aquela questão, né, de converter o item aqui no Amplos. Então a gente pode ver que os itens têm as suas quantidades já convertidas. Se a gente abrir aqui o item, né, as informações dele, a gente vai ter a unidade de conversão que foi selecionada. E também um detalhe bem importante, que é esse botãozinho que diz exigir conferência. Ele precisa estar marcado para poder fazer com que todo o processo de conferência funcione aqui no Amplos. Se a gente desmarca, ele já, né, vira a nota ali, né, de entrada e já faz o processo ali da entrada com essa nota. Mas nesse caso, eu vou marcar ali exigir conferência, clicar em confirmar. Depois eu marco aqui de novo a nota e clico em importar para a gente poder fazer a importação dessa nota. Beleza, bom, depois que fez a importação dessa nota, a gente pode perceber que aqui no botão recebimento consulta, a gente vai conseguir consultar essa nota. Por enquanto é só nessa tela que ela vai estar aparecendo. Na nota de entrada ela não vai aparecer ainda, né? Então eu vou puxar aqui uma data lá para trás, clicar em buscar, a nota apareceu ali para a gente, e aqui embaixo a gente tem todas as quantidades. Essa tela aqui geralmente quem tem acesso é o supervisor, porque ele precisa fazer toda a parte de liberação dessa conferência, né, para quem está fazendo a conferência pelo aplicativo ou pela tela normal do Amplos. Então essa tela aqui é onde ele tem esse controle, tá? Então a gente pode ver que não teve nenhuma conferência ainda, né, 1, 2 e 3 elas estão vazias, e a quantidade da nota, né, que foi convertida aqui para o Amplos, está ali a quantidade de cada item. Bom, vou fechar essa tela então e a gente vai começar a fazer o processo aí de conferência pelo aplicativo. Depois a gente volta para o Amplos para poder verificar como que vai funcionar, né, essa sinergia do aplicativo com o Amplos. Então aqui do meu lado direito a gente tem um aplicativo, pode perceber que a gente tem 4 botões aqui iniciais, que é o botão para poder fazer uma nova conferência, o botão para poder visualizar as conferências que já foram feitas, o endereçamento dos itens, que eu vou deixar para o final, e o botão para poder sincronizar o aplicativo com o Amplos. Primeiro botão então, nova conferência, ele vai abrir essa tela aqui para a gente, para poder escanear, né, ou seja, bipar ali com o leitor, o código de barras da Dunphy. Então eu vou bipar aqui, ele vai automaticamente colocar as informações, vou clicar em criar, e ele aparece ali a mensagem de sucesso, que a conferência foi criada ali com sucesso, né? Então, feito isso, deu um OK naquela mensagem, ele já vai abrir a tela com as informações da nota. Como está no processo de conferência ainda, né, ou seja, que a gente está fazendo essa conferência agora, a gente tem as informações ali da chave de acesso da nota, a gente tem o ID dessa conferência, né, que está sendo feito, que é o ID 97, o número da conferência, que é a primeira conferência, a data, o usuário, então tem todas as informações carregadas que depois elas vão lá para o Amplos. Por enquanto nenhum item foi conferido, então a gente vai vir aqui em adicionar itens, para poder fazer o processo de conferência dos itens, tá? Então eu vou puxar aqui o primeiro item da nota, eu vou colocar o código de barras dele, que esse primeiro código de barras aqui em cima é o código de barras do item, e o segundo código de barras aqui embaixo é o código de barras da quantidade. Então se você, né, na sua caixa você tem duas etiquetas, uma do item e uma do código de barras, que é a quantidade, você pode estar digitalizando as duas, que ele vai jogar a quantidade aqui na tela. Então, bipou o código de barras, vamos supor que no código de barras era 900 a quantidade desse item. Então, vou dar um adicionar. O item foi adicionado com sucesso. Quantidade coletada somente um código de barras, porém foi conferido ali 900 itens. Vou dar um OK e vou puxar aí o próximo item agora. Nessa nota que eu estou aqui, tem acho que 7 itens.
para a gente poder fazer a conferência, né? Eu vou colocando aqui toda a quantidade correta que vem na nota, só para a gente poder validar aqui essa conferência. Mas eu vou pegar um item aqui em questão e vou colocar ele com uma quantidade menor, só para ver como que vai ficar lá no Amplos e depois no aplicativo com divergência. Estou indo para o quarto item já. Esse item aqui na nota ele tem uma quantidade de 1.200, eu vou colocar 1.100, para a gente poder verificar como que vai ficar essa divergência depois, tá? Vamos lá, o próximo item. Esse aqui também tem uma quantidade de 300. Vamos conferir o sexto item, quantidade de 150. E o último item aí, também uma quantidade de 150. Lembrando que esse aplicativo, você consegue estar escaneando esses códigos de barras tanto pela câmera do aparelho, né, seja um aparelho Android, qualquer aparelho, ou pelo infravermelho daquele PDA que eu tinha comentado. Então vai dar para fazer conferência das duas formas. Pelo infravermelho do PDA ele é bem mais rápido. Bom, fiz a conferência com os 7 itens da nota. Aqui embaixo a gente tem os botões, né, como eu tinha comentado, o primeiro de adicionar itens, que foi onde a gente adicionou os itens. Esse botão de alterar volume, ele é bom para quando você tiver muitas caixas do mesmo item e você quer bipar somente uma única vez, o código de barras. Vamos supor que você tem 10 caixas do mesmo item e quer bipar somente uma vez. Então você vem, marca 10, bipou aquele código de barras, é como se tivesse conferido 10 itens de uma vez. Tá? Nesse caso aqui eu deixei um, então não precisa estar alterando nada aqui. Tá? Excluir, caso você queira estar excluindo essa conferência. E o botão de finalizar para a gente poder sincronizar com o Amplos, tá? Então, se eu clicar aqui no finalizar agora, ele vai terminar essa primeira conferência. Inclusive, ele redireciona automaticamente a gente para a tela de visualizar as notas, né, que foram conferidas, que é essa tela inicial aqui, quer ver? Esse botãozinho aqui, né? Visualizar notas. Se a gente clicar lá, vai ver a nota que a gente estava conferindo agora, que esse é o código, né, a chave de acesso dela. Se a gente clicar aqui dentro, a gente vai ver todas as informações dessa conferência, que é o status atual que está conferido, que foi a primeira conferência, a chave de acesso e todos os itens que a gente fez conferência. Tá? Então, feito isso, ele salvou as informações no aplicativo, agora basta a gente sincronizar com o Amplos. Então, a gente vai voltar para o Amplos, a gente vai vir aqui em conferência de nota de entrada. Bom, ele vai abrir essa tela e já de cara você vai perceber que está bem diferente da tela comum. Né? A tela comum de conferência ela tem menos colunas, ela tem menos campos para você poder estar fazendo essa conferência. Para poder ficar desse jeito, foi criado um parâmetro. É bem importante eu comentar isso. Tá? Esse parâmetro precisa ser ativado e esse parâmetro para poder funcionar, a base aí de vocês vai ter que estar atualizada. Então o Amplos tem que ser atualizado para poder, né, ter essas novas colunas aqui dentro do sistema. Então o parâmetro ele fica aqui, olha, em materiais, sistema, parâmetros, estoque. Esse parâmetro ele fica lá na última aba outros e ele está aqui, olha. Deixa eu só tirar o... Aproximei aqui errado, né? Deixa eu dar um zoom para cá. Aí. Conferência de nota de entrada. Então é esse parâmetro que precisa estar habilitado, porque daí ele vai habilitar aquelas colunas que eu tinha comentado, né? Habilitar F3, buscar conferência do app. Estando marcado, vai ficar aquelas colunas aparecendo daquela forma, e assim que a gente descarregar as informações do aplicativo, vai ficar visível e você vai entender como que vai funcionar aqui essa tela, tá? Então o primeiro passo é a gente pegar a chave de acesso. Eu vou colar aqui dentro, vou dar um Enter para gravar e apertar o F3 para a gente poder buscar a conferência pelo aplicativo. Beleza, então ele trouxe os 7 itens que a gente fez a conferência e teve um item com divergência,
que foi de propósito, que foi aquele item lá que eu coloquei uma quantidade menor. Mas estão todos aqui, né, os códigos de barras estão aqui coletados. A quantidade de conferência de cada código de barras, né, como a gente deixou 1 naquele altera volume, continuou como 1. A quantidade conferida, todos os itens bateram com o que estava na nota, com exceção desse aqui. E como que eu sei que essa quantidade bateu com o que estava na nota? Por conta da unidade de conversão. Então, automaticamente o sistema fez o quê? Pegou 900, dividiu por 20, daria o 45. Tá? Então, esse é o processo de conferência com unidade de conversão. Então, já conseguimos identificar, né, já inicialmente, que as novas colunas foram essas colunas aqui, né, que foram apresentadas aqui dentro do sistema, né, que é a quantidade de códigos coletados, conferida, unidade de conversão. Então, foram colunas novas criadas aqui dentro, exclusivamente para que pudesse trazer nessa conferência já com os itens convertidos. Beleza? E depois as demais colunas já são as normais aqui do sistema, né? Código do item, código de barras, código fornecedor, descrição, quantidade da nota. Só essa quantidade conferida que já tem, né? Já tem no sistema. Então, as colunas que foram adicionadas na realidade foram essas aqui, olha. Isso. Foram essas 4 aqui, né? Códigos coletados, quantidade, unidade de conversão e quantidade convertida. Então, as que já tinham no sistema era a quantidade conferida e as demais que não estão circuladas aqui, tá? Bom, fiz esse processo e agora, o que eu preciso fazer para poder, né, finalizar? A gente vai clicar em concluir conferência, sim. Automaticamente o sistema vai identificar que teve uma divergência e vai pedir para abrir uma segunda conferência. Então a gente vai fazer essa segunda conferência onde? De novo lá no aplicativo. Então eu vou dar um OK aqui, minimizar essa tela e vou voltar aqui para poder fazer uma nova conferência dessa nota, tá? Então vamos dar início à segunda conferência. De novo, nova conferência. A gente vai pegar a chave de acesso. Vou jogar aqui dentro do aplicativo e vou clicar em criar. Quando a gente clicar em criar, ele vai aparecer de novo a mensagem que a gente está começando a conferência. Porém, a diferença vai ser o quê? Que vai aparecer nessa conferência que tem uma divergência, que é a conferência 2, ou seja, a segunda conferência. E como que o aplicativo identifica isso? Pela chave de acesso. Como ele já viu que já tinha uma conferência iniciada e estava com divergência, ele trouxe como segunda conferência e trouxe a divergência aqui para a gente. Um detalhe também importante que vocês pediram na época que a gente fez as reuniões foi que trouxesse somente o item que teve a divergência. Então foi o que ele fez, somente o item que está com a divergência. Então a gente vai clicar em alterar e a gente vai ter já o código de base aqui lançado desse item e eu vou colocar a quantidade correta da nota, que é 1.200. Vou clicar em salvar, vou dar um OK. Feito isso, eu vou clicar para poder finalizar a conferência. Finalizamos. E agora a gente vai voltar lá no Amplos para ver a segunda conferência. Inclusive aqui na tela do aplicativo antes, né, de ir para o Amplos, pode ver que tem a primeira conferência e a segunda que foi realizada. Então agora a gente vai voltar para a tela do Amplos. E eu vou colocar ali a chave de acesso para poder confirmar essa segunda conferência. Vou clicar no F3. Ok, descarregou somente o item que a gente conferiu, tá? Então aqui ele apareceu a quantidade correta. Por enquanto ele está no status vermelho, porque a gente tem que confirmar essa conferência aqui ainda, né? Concluir ela. Vou dar um concluir conferência então, porque já está tudo certo, né? A gente pode ver que a quantidade conferida é 20, quer dizer, perdão, 1.200. Com a unidade de conversão de 20 ele vai para 60. Deixa eu só puxar aqui que é mais, na verdade, né? Isso, 60. E vou clicar ali no concluir conferência, tá? Beleza, conferência foi finalizada, não apareceu a informação de que teria que fazer uma terceira conferência, porque a quantidade bateu. E como que eu sei que está tudo ok agora com a quantidade dos itens nessa conferência? A gente vai lá na tela de consulta NF de entrada para a conferência. Aqui dentro, então, o supervisor vai fazer o quê? Ele vai puxar a nota, que é essa nota aqui, e ele vai verificar as conferências de cada sequência, né? Ou seja, na quantidade da nota a gente tem lá 45, bateu na primeira e na segunda bateu a mesma quantidade, 15 bateu, na terceira também. Nesse quarto item, que foi que a gente fez a primeira conferência que não bateu, na segunda já bateu, e os demais itens também.
Então, por aqui, ele já pode estar finalizando a conferência, nem precisa estar colocando, exigindo, né, uma terceira conferência, não é nada. Então, ele vai clicar em liberar conferência, clicar em sim. Deseja atualizar a data de entrada da nota fiscal, fica a critério, né, de quem está conferindo. Ok. Feito isso, então, eu vou fechar aqui essa tela. A gente vai vir em notas fiscais de entrada. E vou puxar aqui a data lá para trás, né, dessa nota, que ela vai estar aqui aberta ainda. Beleza, a nota está aqui. Agora é só fazer o processo normal do Amplos de dar, né, entrada nessa nota, finalizar ela, faturar e tudo mais. Então, esse foi o aplicativo de conferência na parte de conferência. Agora, eu quero mostrar para vocês como que ficou a consulta de endereçamento dos itens. Tá? A gente vai vir aqui em página inicial de novo e clicar no botão endereço dos itens. Aqui a gente trouxe um resumo do que aparece lá na tela do Amplos na quantidade dos itens. Então, vocês têm todos os itens listados que estão no Amplos. Se a gente clicar nesse primeiro item aqui, toque para detalhes, você vai perceber que ele vai trazer as informações ali de código de barras, o número do produto, o número da rua, fileira, prateleira e depósito. Tá? Nesse caso, esse item só tem informação do depósito que está cadastrado. Voltando aqui na tela de endereçamento dos itens, a gente pode puxar pelo código do item também, que eu acho que é até mais rápido, né? Ou pode ir procurando um a um, né? Como eu comentei, eu trouxe todos os itens que estão ali ativos dentro do sistema, então é bastante coisa. Daí cabe vocês aí fazer esse trabalho de procurar o item, cadastrar, né, o endereçamento dele, rua, fileira, prateleira, porque esse aqui também está sem, né? Então, é um trabalho que vocês vão ter que estar fazendo, caso vocês forem estar utilizando essas informações aqui, para poder fazer, né, o endereçamento dos itens, guardar eles depois dessa conferência. Clicando em fechar, a gente volta para a tela do catálogo, e na página inicial aqui a gente tem os botões novamente ali do aplicativo. Bom, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição para estar auxiliando vocês. Vai ser esse o processo, né, o fluxo ali natural de conferência do aplicativo em sinergia com o Amplos.